E aí, voltando à questão do Carvajal, desculpa dar essa volta toda lá, como Max, segurar tanto tempo o microfone, mas o que é importante aqui agora é que o governo americano, cada vez mais, possui elementos com assinatura burocrática, né? Ou seja, coisas que vão para douto juízo da relação entre Brasil, o governo brasileiro, o governo atual, o Partido dos Trabalhadores, com Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Comando Vermelho, PCC, Cartel de los Soles, Farc. O que isso vai mudar no Brasil? Olha, muita coisa pode mudar a partir daqui. Só isso vai mudar alguma coisa no Brasil? Não, não vou enganá-los. Agora, que a situação vai ficando cada vez pior, o próprio Putin e o Xi Jinping reconheceram isso, não querendo ir para o BRICS. Exato. E eu estava vendo aqui no chat, né, muita gente comentando, tá, então digamos que seja comprovado que o Lula recebeu nas suas campanhas dinheiro vindo do exterior e dinheiro que veio proveniente de tráfico de drogas e contrabando de armas, isso vai acontecer o quê? Olha, não acontecer nada. Como não aconteceu nada com a chapa Dilma e Michel Temer, você tinha ali provas e mais provas e mais provas de abuso de poder econômico na época do Petrolão, né? E liberaram a chapa. Então, o que a gente vai dizer para a turma do chat perguntando? Mas, porque já foi também, né? Não é em relação a esse mandato atual. Né? O Carvajal se referia a outras eleições do Lula. Né? O que a gente vai fazer? Vamos voltar no tempo, Max? Será? Se desse, era bom, né? Eu queria votar uns 17 anos no tempo para não ter PT nunca mais, né? Se fosse possível. Não, isso não é possível. Agora, a própria CBS, né, publicou uma notícia sobre esse julgamento, que nem não chegou aí ao julgamento propriamente dito, né? Porque o Carvajal se declarou culpado, mas a própria CBS disse que talvez o Carvajal esteja esperando aí o momento certo para delatar sobre a Smartmatic, né, a empresa de sistemas de votação. Né? Segundo a CBS, talvez o Carvajal esteja aí preparando, guardando uma informação sobre a Smartmatic para falar, né, para delatar ao governo Trump um problema do sistema eletrônico de votação. Então, a gente viu recentemente, inclusive, né, o Trump falando sobre isso, falando que a eleição nos Estados Unidos, né, de 2020 foi rigged, né, foi fraudada e que ele tinha provas sobre isso, que ele estaria nesse momento, inclusive, recebendo informações sobre isso, tá? Porque agora ele tem a máquina pública na mão. Agora ele tem o diretor do FBI, agora ele tem diretor de inteligência, então agora ele consegue ir atrás dessa informação. Inclusive o Alan comentou lá em 2020 ainda, né, de que o Trump já tinha essa informação naquela época, tá? Então agora ele já anunciou que está aí averiguando essa questão da fraude, que segundo ele já haveria provas, tá? Segundo o Donald Trump. E aí a CBS então lança essa dúvida, né? Lança essa possibilidade de que o Carvajal tenha informações sobre a Smartmatic e que ele esteja contando com uma possível delação premiada, né? Um possível acordo com o governo Trump, se ele falar sobre esse sistema eletrônico de votação. Lembrando que é a CBS que falou isso, eu não falei, eu estou só aqui relatando para vocês o que foi dito. Tá? Então isso é muito grave, porque isso pode afetar inclusive o Brasil. Né? Isso pode afetar inclusive o Brasil. Então, todos os olhos agora aí para esse assunto. O silêncio da velha mídia brasileira diz muito sobre esse assunto, tá? E aqui na timeline vocês podem ter certeza, vocês que nos assistem todos os dias, a gente vai deixar sempre vocês informados sobre este assunto. Aproveitando que eu não falei antes, né? Deixa o seu like, comenta e compartilha, tá, gente? A gente precisa muito
da ajuda de vocês para compartilhar a live aqui da nossa transmissão aqui do Conversa Timeline. A gente só tem vocês praticamente, porque o algoritmo sempre nos dá um jeito de nos boicotar, né? Quem está assistindo no X do Lacombe, mesma coisa. Deixa o comentário, o like e reposta lá no X. É muito importante para a gente alcançar mais pessoas. Então compartilha nos grupos de WhatsApp, manda aí para aquela pessoa que você sabe que vai gostar do Conversa ou que está precisando conhecer o Conversa Timeline, porque este assunto aqui que nós tratamos e que o Alan expôs brilhantemente não será tratado na Globo News hoje, né? Então Não, só ninguém aqui que falou você do vai ter essa assunto, ninguém informação. falou do assunto. E deixa eu responder, a gente vai falar muito do Davi Alcolumbre ainda, deixa eu responder ao Cássio Martins. Parece que sabia, né? Ele tá... Ele está perguntando aqui, poxa, tem que produzir um dossiê sobre Davi Alcolumbre. O Alan já fez isso. Vai ser publicado hoje esse dossiê, tá sensacional. Não, mas lê a mensagem dele que eu achei interessante. Parece até que ele... Alan, a meu ver, falta um dossiê do Alcolumbre, porque não é possível que um senador do Amapá seja presidente do Senado e, além disso, não paute as necessidades reais do Brasil. O Cássio, o dossiê, o Alan gosta muito de árvore genealógica. Rapaz, eu contei ali, tem umas 3 gerações já da família envolvidas com coisa errada, viu? A gente vai, hoje vai ser publicado o dossiê Davi Alcolumbre. Ontem a gente subiu o dossiê que trata muito desse assunto, que abriu o programa com Ala, comunistas, traficantes e terroristas, já está lá disponível para os assinantes apenas. São mais de 40 páginas esse dossiê. Tem dossiês, os dossiês do Alan estão fora de série, tá? Eu sempre vou citar essa, eu não lembro o nome dela. Eu fiz a assinatura da Timeline, mas eu achei que faltam textos com mais profundidade. Mas não toma aí, 4 dossiês, o menorzinho tem 23 páginas, entendeu? Mais profundo a gente não pode cavar do que isso. Então, hoje, tá? Hoje vai ser publicado para assinante. Se você ainda não é assinante, assine a revista Timeline, assinatura mensal, assinatura anual ou de membro fundador, vocês vão ter acesso a todos esses dossiês. Tá? E eu falei aqui, queria voltar no tempo 17 anos, na verdade eu me enganei. É porque dos últimos 22 anos, desde 2003, nós tivemos 17 anos essa desgraça chamada PT na presidência da República. Então, eu queria ter o poder de voltar lá a 2022 e, além disso, ter o poder de conseguir fazer algum tipo de mágica sem falcatrua, né? Para que a gente se livrasse de vez dessa desgraça, né? E é responsável por tudo que está aí de ruim, né? E 17 anos dos últimos 22 na presidência da República e vive ali colocando a culpa nos outros. Está 17 anos, não fez nada, não resolveu nada, muito pelo contrário, só provocou mais problema e mais desgraça, e a culpa é dos outros. Bom, vamos entrar então nos assuntos do Brasil. Claro que esse assunto, o Carvajal, tem ligação direta, a partir do momento que ele diz claramente que o Lula recebeu dinheiro de crime, né, proveniente de atividades criminosas, né, para suas campanhas, para financiar o PT, isso está dito, né, e ele se declarou culpado ontem, o Carvajal, que está preso aqui nos Estados Unidos, foi extraditado para cá depois de ser detido na Espanha. Então vamos lá, o Congresso Nacional derrubou ontem, né, o decreto presidencial que aumentou a cobrança do imposto sobre operações financeiras, o IOF, né? E aí, essa decisão deve levar o governo a fazer novos bloqueios e contingenciamentos no orçamento 2025, porque estava contando ali com uma receita, né, com mais este aumento de imposto, entre 10 bilhões e 15 bilhões para este ano. Aí a Gleisi Hoffmann, claro que ela lamentou, ela escreveu o seguinte: a derrubada dessa medida exigiria novos bloqueios e contingenciamentos no orçamento, prejudicando programas sociais e investimentos importantes para o país, afetando inclusive a execução das emendas parlamentares. Já deixou claro aí para os parlamentares, vocês não aceitaram o aumento de imposto? Talvez as emendas parlamentares, o orçamento secreto, diminuam um pouquinho. E a Gleisi Hoffmann ainda está naquele time derrotadíssimo, que acredita que há um Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento. Não há. E aí ela vem.
É hora de pensar primeiro no país, que precisa continuar crescendo. Continuar crescendo, né, gastando, tendo um governo que gasta dessa maneira, gasta muito e gasta mal, não tem condições. É um governo que aumenta a burocracia, aumenta a máquina pública, né, não tem como, não tem como. Aí ela vem falando de justiça social e eu costumo dizer que justiça é justiça, não tem que ter complemento. Quando você vem com justiça social, justiça racial e coisas desse tipo, você está abrindo mão do conceito básico, do princípio básico da justiça, que é todos são iguais perante a lei. Né? Justiça social. Justiça. Né? Não tem como pensar de forma diferente. Fala também de justiça tributária. Meu Deus do céu. Em quem ganha mais, com a mesma alíquota, paga mais. Você ganha mais, tem 10% de imposto, você vai pagar 10% sobre o que você ganhou, que foi mais do que o outro ganhou. Então, isso ao meu ver, é justiça suficiente. E aí a Gleisi Hoffmann continua, disse que com a derrubada do IOF, o governo não conseguirá dar andamento a programas como o Auxílio Gás e o Pé de Meia. Aí todo mundo, porque o Lula é tão preocupado com os pobrezinhos. Não, ele quer que as pessoas fiquem dependentes do Estado, das migalhas do Estado, né? Continuem na miséria, pobrezinhas, né? Para continuar ali agradecendo a ele como se ele as estivesse salvando, o que é um absurdo completo. E, obviamente, que esses programas todos são muito importantes para o Lula para as eleições de 2026. A preocupação não é realmente, né, com nada além disso. Puxa, se a gente não conseguir implementar esses programas, como é que essas pessoas vão se sentir agradecidas pelas migalhas que a gente está jogando para elas, né? Como é que elas vão votar na gente em 2026? Não vão. Então, o integrante do próprio Palácio do Planalto estão avaliando que essa derrota dura no Congresso foi o resultado, né, de uma articulação realmente inédita entre o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Então, hoje ainda nós teremos o dossiê Davi Alcolumbre e o Alan também pode fazer um dossiê Hugo Mota e também vai caminhar ali pela árvore genealógica dele, também vai subir umas gerações também e vai encontrar lá avô, avó, padrasto, madrasta, vai encontrar um monte de integrantes da família, né, envolvidos com suspeitas